O artigo 151 do Código Penal, mais especificamente o caput, trata da violação de correspondência. Esse artigo vem dizendo que é crime abrir, desviar ou mesmo tentar se apropriar de uma correspondência que não é da pessoa, ou seja, está fechada e é destinada a outra pessoa, sem a devida permissão. A pena é de detenção, justamente porque a lei entende que mexer na comunicação privada de alguém é uma invasão à intimidade. Um ponto importante de ser lembrado é que o dispositivo passou por uma revogação parcial. Antes, o mesmo abrangia também telegramas e outras formas de comunicação antigas, que hoje caíram em desuso. Então, o que ficou foi a parte em que realmente ainda faz sentido: proteger a correspondência em si. Então, o que é correspondência? Em uma definição mais simples, é todo meio de comunicação escrita que sai de uma pessoa e é endereçado a outra de forma individual, ou seja, não é algo público, mas direcionado. Pode ser carta, bilhete, cartão, encomenda e, em algumas interpretações, até mensagens eletrônicas podem se encaixar, já que a essência é a mesma: preservar a comunicação privada. Uma distinção importante: correspondência postal é aquela enviada pelos correios, como cartas, encomendas, telegramas, na época em que existiam, e assim por diante. Já a correspondência não postal é a que não passa pelo sistema postal, mas também tem destinatário certo, como, por exemplo, um bilhete entregue a alguém em mãos, uma carta deixada embaixo da porta ou até mesmo certos documentos levados de forma particular. Então, em síntese, o artigo 151 do Código Penal protege a privacidade, seja na correspondência postal ou não postal, porque o objetivo é sempre o mesmo: garantir o direito à intimidade e à comunicação individual de cada pessoa. Olá, vou falar um pouco sobre o artigo 151, o parágrafo 1º do inciso 1 do Código Penal, que fala sobre violação à correspondência. Vou fazer uma leitura e, após isso, trazer alguns pontos importantes. A parte que eu vou ler agora é sobre sonegação ou destruição de correspondência, que no parágrafo 1º fala que na mesma pena incorre quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, e tudo ou em parte sonega ou a destrói. O primeiro ponto que eu trago é que no parágrafo 1º vamos ter um outro tipo de crime diferente do caput, só que é uma conduta equiparada também. Outro ponto que trago, mesmo que a correspondência estiver fechada, vai ser um dano da mesma forma. Então, pratica uma conduta equiparada do caput. O crime ele é um crime que apenas pode ser na modalidade culposa, só pode ser um crime culposo, também sendo um crime praticado por qualquer pessoa, sendo um crime comum e também qualquer pessoa pode ser vítima desse crime. Meu nome é Iago, seguindo agora com o inciso 2 do artigo 151, parágrafo 1º do Código Penal. Dispõe que aquele que indevidamente divulgar, transmitir a outrem ou utilizar abusivamente de comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, conversação telefônica entre pessoas. O bem jurídico tutelado é o sigilo das correspondências e comunicações. Seu tipo penal objetivo é a conduta de divulgar, tornar algo público, transmitir a outrem, passar para terceiro, ou utilizar abusivamente para tirar proveito. Seu tipo penal subjetivo é o dolo, ou seja, afasta a forma culposa, já que o agente tem livre e consciência dos meios e conhecimentos. Os sujeitos do crime: passivo, o titular da comunicação, e o ativo, qualquer pessoa, ou seja, crime comum. Sua consumação é feita pela efetiva conduta do agente: divulgar, transmitir, utilizar abusivamente. Sua tentativa é admissível, já que pode ser interrompida por circunstâncias alheias da vontade do agente. Sua construção ou absorção é feita por crime-fim, ou seja, utilizado como meio para chegar a um crime mais agravante, ou lei especial, como a Lei 9.296 de 96,
e a LGPD em alguns casos. Já a sua ação penal é pública e condicionada, já que pode ser feita por representação do Ministério Público. Sua pena de 1 a 6 meses ou multa. E tem agravante quando causado a dano a outro, aumentada a metade. E quando feito por funcionários de serviços postais, telegráficos e afins, a sua detenção é de 1 a 3 anos. O artigo 151, parágrafo 1º, inciso 3º, trata do impedimento de comunicação telegráfica, radioelétrica ou conversação telefônica. Dispositivo legal, que impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior. Esse dispositivo protege a liberdade individual das pessoas por meio do seu direito a estabelecer sem interferência alheia a troca de informações por meio das comunicações telegráficas, radioelétrica ou telefônica. A ação típica traduz-se no ato de impedir de alguma forma a comunicação. O delito é de forma livre, admitindo qualquer forma de execução, podendo ser realizado no início ou com a interrupção da conversa já iniciada. Nesse caso, o agente não toma conhecimento das informações, apenas as interrompe. É necessário que o ato se dê indevidamente, onde algumas situações o autor pode agir acobertado de excludente de ilicitude. Por exemplo, um pai que, notando que a filha está sendo ofendida por terceiro no telefone, interrompe, cortando a linha. É preciso entender que o crime só se aperfeiçoará quando a conduta do agente tiver o dolo de lesar algum bem fundamental. Por exemplo, quem simplesmente põe o telefone no gancho, interrompendo uma conversa fútil entre duas pessoas, não poderá ser punido. A ação punitiva aplica-se somente à forma dolosa. Trata-se de um crime comum, onde qualquer pessoa pode praticá-lo, salvo as participantes da troca de informações. Ou seja, se um dos dois interrompe a conversa, não há crime, pois são os sujeitos passivos. Sobre a consumação ou tentativa, a consumação dá-se ainda que a finalidade danosa não seja atingida, ou seja, ainda que não se consiga causar dano algum ao bem jurídico. O crime é, portanto, formal ou de consumação antecipada. A tentativa é admissível, pois o autor pode dar início à interrupção e pode ser interrompido. Pode haver agravamento da pena nos termos do parágrafo 2º da disposição, se resultar dano material ou moral a terceiro. A pena vai de 1 a 6 anos, com aplicação de multa. Olá, meu nome é José Antônio e hoje eu irei falar sobre o artigo 151, parágrafo 1º, inciso 4º, que está abarcado na seção de crimes contra a inviolabilidade da comunicação. Bem, o dispositivo dispõe que incorre na mesma pena quem instala ou utiliza estações ou aparelhos radioelétricos sem a devida observância do dispositivo legal, ou seja, de forma ilegal. O bem jurídico que se busca proteger é a regularidade, a segurança, a inviolabilidade desses aparelhos e estações radioelétricas. O tipo objetivo é instalar ou utilizar esses aparelhos ou estações radioelétricas sem observar as exigências legais, de forma ilegal. O tipo subjetivo está relacionado ao dolo, ou seja, a intenção de você cometer esse crime, você ter a intenção, e nesse caso é afastado a culpa. E em relação ao sujeito, tem o sujeito ativo, que é qualquer um cuja conduta corresponda, a esse tipo penal, a essa descrição legal penal. E o sujeito passivo é a sociedade, é a coletividade como um todo. A consumação ela ocorre com a instalação ou a utilização desses aparelhos ou estações radioelétricas. E já a tentativa, ela também é aceita, visto que a conduta ela pode ser fracionada. Ou seja, um exemplo, o indivíduo começa a instalar, mas é impedido. Ali se configura a tentativa. A ação penal ela é ação penal pública incondicionada, ou seja, o MP ele age de ofício, sem precisar que um interessado entre com a ação. E esse dispositivo ele foi revogado tacitamente pela Lei 4.117,
de 27 de agosto de 1972, em seu artigo 70. O artigo 152 do Código Penal trata da correspondência comercial. Em seu artigo 152, ele diz o seguinte: abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência ou revelar estranho seu conteúdo, pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Agora eu irei explanar cada característica deste artigo em relação ao valor protegido, objeto material, tipo objetivo e subjetivo, sujeitos do crime, consumação e tentativa, classificação jurídica, além da pena. Em relação ao valor protegido, refere-se à inviolabilidade da correspondência comercial, que trata da confidencialidade no âmbito comercial. Em relação ao objeto material, é a correspondência comercial indevidamente desviada, sonegada, subtraída ou suprimida. É importante destacar que toda e qualquer carta, telegrama ou bilhete relacionado à atividade mercantil se enquadra no conceito de correspondência comercial. Tipo objetivo. O artigo 152 contém crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Os verbos consistem em desviar, sonegar, subtrair ou suprimir a correspondência comercial. Aquele que revela seu conteúdo estranho também é punido. Tipo subjetivo. O crime somente é punido na forma dolosa, necessitando que o agente conheça que se trata de correspondência comercial destinada a outrem. É importante ressaltar: o indivíduo que se apossa por engano de carta alheia e a destrói não pratica algum delito. Figura do erro de tipo. Sujeitos do crime. Temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. Em relação ao sujeito ativo, é um crime próprio. Por isso, é essencial que o agente se prevaleça de sua condição de sócio ou empregado do estabelecimento para cometer o crime. Outras pessoas podem cometer o crime na condição de coautoras ou partícipes. Sujeito passivo. O estabelecimento comercial ou industrial afetado. Em relação à consumação, ocorre quando o agente desvia, sonega, subtrai ou suprime a correspondência comercial ou ainda revela seu conteúdo. Não há necessidade de produção do resultado naturalístico. Tentativo. É possível a tentativa, pois se trata de infração plurissubsistente. Classificação jurídica. Nós temos: é um crime próprio, de forma livre, comissivo ou omissivo, instantâneo, unissubjetivo, regra, formal, unissubsistente ou plurissubsistente. Já em relação à pena, como nós vimos antes, é a detenção, trata-se da detenção de 3 meses a 2 anos. É uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Cumpre ao Ministério Público ingressar com a demanda em juízo, desde que autorizado pela parte. Vamos falar agora um pouco sobre os crimes contra a inviolabilidade dos segredos. E aqui nós vamos trabalhar os artigos 153, parágrafo 1º, parágrafo 1º-A e também o parágrafo 2º. E o que diz o artigo 153 do Código Penal? Divulgar a alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Que crime é esse que está descrito no artigo 153 do Código Penal? É um crime conhecido como crime de divulgação de segredo. Nesse tipo de crime, nós podemos classificá-lo como sendo um crime próprio, porque não é toda e qualquer pessoa que pode cometer esse crime, apenas o detentor de uma informação confidencial, de uma correspondência ou de um documento particular. É um crime que existe também na modalidade tentada, então existe a tentativa do crime de divulgação de segredo, e também só pode existir na modalidade dolosa, não existe modalidade culposa para o crime de divulgação de segredo. O sujeito ativo será o detentor ou destinatário, como diz o artigo 153, de um documento particular ou de uma correspondência confidencial, e o sujeito passivo será aquele que teve as suas informações vazadas, certo? O parágrafo 1º do artigo 153 diz que somente se procede mediante representação. Então, o crime descrito no artigo 153 é um crime que prevê uma ação condicionada.
uma ação condicionada. No artigo 153, uma ação condicionada. Quando nós vamos para o parágrafo 1º-A do artigo 153, nós temos uma modalidade qualificada do crime de divulgação de segredo. Como assim? Artigo 153, parágrafo 1º-A. A divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou bancos de dados da administração pública, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. O que é isso que diz o parágrafo 1º-A do artigo 153? Fala sobre o crime de divulgação de segredo, porém, neste caso, o sujeito passivo não será outrem, qualquer pessoa que tenha suas informações vazadas, mas sim a administração pública. Então, o artigo 153, parágrafo 1º-A, fala sobre o crime de divulgação de segredo, porém, tendo o sujeito passivo a administração pública. A administração pública vai ter o seu direito violado. Nesse caso, por meio daquele que detém informações sigilosas ou reservadas definidas em lei, que estejam ou não incluídas em um banco de dados ou também em sistemas de informações. Nesse caso, a pena já é maior. Já tem uma detenção de 1 a 4 anos e também possui uma diferença quanto ao crime do artigo 153. Que diferença é essa? Veremos no parágrafo 2º, que diz que, quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Então, como eu falei, o crime do artigo 153 é um crime que precisa de representação para a ação. A ação precisa de representação, portanto, condicionada. Neste caso, do crime descrito no parágrafo 1º-A do artigo 153, no qual o sujeito passivo é a administração pública, a ação será incondicionada. Então, ou seja, sem precisar de representação. O artigo 154 do Código Penal vai falar sobre a violação de segredo profissional, que acontece quando alguém, no exercício da sua função, profissão, ofício, ministério, tem conhecimento de uma informação e espalha ela para outras pessoas, revela o segredo. Quando isso ocorrer, a pessoa vai se enquadrar, pode responder pelo artigo 154, que tem a pena de detenção de 1 ano a 3 meses, ou multa, por ser um crime de menor potencial ofensivo. Esse crime também é um crime próprio, é formal, é doloso, ou seja, precisa ter a intenção, a vítima não. Quem ofendeu, a quem revelou o segredo, precisa ter tido a intenção de revelar esse segredo. É um crime também unissubjetivo, unilateral, ou um concurso eventual. É um crime instantâneo, porque a partir do momento em que aconteceu aquilo ali, que ele falou, que revela aquele segredo, já aconteceu, o crime acontece. E também é um crime que pode ocorrer por meio oral, escrito, por gesto, por símbolo. O artigo 154-A vai falar sobre a invasão do dispositivo informático. E aí a gente tem a possibilidade de que sejam vazados também informações, fotos, vídeos, que tenha tido também algum tipo de ameaça. Aí, no caso, vai se enquadrar como ameaça, não como artigo 154. Mas é importante ressaltar isso, de que a gente tem essa mania, né? O senso comum tem essa mania, essa força, é algo que a gente tem visto bastante, de que a internet é terra sem lei. E não é verdade. Por vezes, o que acontece ali não vai ficar só ali. Você pode responder sim na esfera jurídica, pode ter sim uma consequência grave para você, uma consequência jurídica, como por exemplo, se eu ferir a honra de alguém, se eu fiz alguma piada, que na verdade não é piada, porque se ofende a honra de alguém, se ofende a moral, alguém vai ser prejudicado por aquilo, não é uma piada. Deixou de ser piada e agora virou crime. Então você pode responder. Pode ser pelo artigo 154, caso você vaze uma informação, alguma foto, alguma coisa. A depender do contexto, pode responder por outros crimes. Não pelo 154, mas por outros. Como ameaça, como no artigo, pode responder pelo artigo 218, pode responder por injúria, por calúnia, por difamação, enfim. E a partir da criação da lei, a lei 12.737 de 2012, conhecida como Lei
Carolina Dickmann, que foi responsável pela inclusão no artigo 154 do delito de invasão de dispositivo informático, conhecido como intrusão informática. Foi quando houve o vazamento, né, de várias fotos dela, mais de 30 fotos, foram vazadas por pessoas, mais ou menos 25 agentes, se não me engano, salvo engano, né, que vazaram fotos dela, fotos íntimas. E aí não tinha um dispositivo que abarcasse isso, foi preciso ser criado uma lei. E a partir disso que houve também essa mudança, né, que houve o artigo 154, essa inclusão. A redação original do artigo 154 falava o seguinte: invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Aí tinha a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Na redação atual, diz o seguinte: invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, tem uma reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ou seja, a pena aumentou, agora é uma reclusão, entende-se que por ter um caráter mais grave, e multa. Ainda tem, a multa permanece. Nesse caso, nesse artigo também pode haver a tentativa. A tentativa também pode, a pessoa pode responder por tentativa. A ação penal será pública incondicionada.